Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus caríssimos e minhas caríssimas ouvintes do podcast do Physiamix. Sejam bem-vindos a mais um episódio, na verdade, o nosso primeiro episódio sobre o nosso especial de episódios da mecânica quântica, e que a gente está aproveitando a temática do Ano Internacional da Ciência e Tecnologias Quânticas para fazer vários episódios voltados com o tema da mecânica quântica. Eu, Guilherme Aragão, aluno de licenciatura em Física da UFBA, estou aqui novamente, como sempre, com meu colega David. Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é David Aerosmith Cook, aluno da graduação aqui em Física, e hoje estamos com ele, esse que é um verdadeiro colosso da história da ciência, o professor Olival Freire Júnior. Ele que, acredito que dispensa introduções, mas a gente vai fazer mesmo assim. É licenciado e bacharel em Física pela UFBA, é mestre em Ensino de Física e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, e atualmente é diretor científico do CNPq. Muito boa tarde, professor Olival. Boa tarde, David. Boa tarde, Guilherme. É um prazer enorme estar aqui com vocês. David eu conhecia mais de perto, Guilherme menos, mas já conhecia também, tá certo? Primeiro eu quero parabenizar vocês por esse esforço de, ao lado das suas atividades regulares como alunos de física, vocês estarem dedicando um tempo a uma atividade que é de divulgação científica. Isso é muito bom. Vocês estão de parabéns. Que é isso, professor. A gente que agradece pela presença do senhor aqui. Para começar, a gente queria começar do básico, né? David falou sobre o senhor ser um dos grandes nomes da história da física como um todo, mas principalmente da história da mecânica quântica. Eu queria saber um pouquinho o que levou o senhor a começar a estudar essa área, estudar especificamente a história da mecânica quântica. Olha, a pergunta me motiva muito, Guilherme, e você segura meu tempo para não gastar tempo demais falando sobre isso, né? Veja, se você olhar do meu mestrado para frente, era dia sim, dia não, história e epistemologia da mecânica quântica. Mas eu quero falar um pouco de uma pré-história desse meu interesse. Tá? Eu, no meu curso de educação básica, naquela época a gente chamava de científico, né? Eu tinha um interesse e gostava muito de matemática, física, química, e por isso eu me encaminhei para o que na época era considerado uma solução natural para quem gostava muito de física e de matemática, que foi um curso de engenharia elétrica. Eu entrei na engenharia elétrica, fiquei 1 ano e meio na engenharia elétrica e fui atraído para o curso de física pela qualidade dos cursos da física. Eu tive um excelente professor, o professor Benedito Pepe. Eu costumo contar uma historinha que ilustra bem a qualidade das aulas do professor Pepe. A aula dele ia até ou 12h30 ou 1 da tarde, uma coisa desse tipo, naqueles horários antigos da UFBA, que eram meio cômodos. E várias vezes, rapaz, o curso, na época era o Física 2, né? Mas era um Física 1 e um Física 2 que não é esse Física de 1 a 4 de hoje. Né? Na verdade, em Física 1 e Física 2 você via toda a física, incluindo a física moderna. Meu Deus! Então, o Física 2 era um livro chamado Georia. Ele era mais leve na parte dos problemas matemáticos, comparados com Física 3 e 4 de hoje, mas ele tinha essa vantagem que cobria toda a física. E o Pepe deu a segunda disciplina. A primeira foi com outro professor. Então, eu fui muito atraído pelos cursos de física, fui muito atraído pelo ambiente do Instituto de Física. Eu costumo dizer, e eu já disse isso há algum tempo atrás para a então diretora da Escola Politécnica, a professora Tatiana. Eu disse, Tatiana, eu quando vinha para a aula de matemática, o professor de engenharia entrava na aula e acabava a aula e ele saía correndo. A gente não tinha nenhuma interação com os professores. Uhum. E os professores de física, eles frequentavam a mesma cantina que a gente frequentava, essa mesma cantina que vocês conhecem aí. Então, a gente conversava com os professores, conversava coisas mais leves. Isso, para mim, foi muito influente. E, por fim, o professor Pepe nos chamou, a eu e a um grupo de alunos da época, para fazer o que seria o equivalente de uma iniciação científica. A gente tinha que fazer umas medidas de termoluminescência. Hoje eu sei que o Pepe já estava de saco cheio de fazer aquelas medidas, precisava de uns alunos que tivessem paciência. Mas para nós, rapaz, aquilo ali era uma coisa do outro mundo. Para você ter uma ideia, a gente fazia essas medidas naquele laboratório de fracas radioatividades que tem ali entre a química e as geociências. A gente ia naquele laboratório e ia para o segundo subsolo. Para mim, rapaz, é como se eu estivesse entrando num filme de ficção científica. Às vezes a gente ia à noite e levava um colchonete, porque não tinha nada automatizado, você tinha que, de tempos em tempos, medir e anotar no caderninho. Não?
Então, essas coisas todas me atraíram para largar o curso de engenharia e mudar para o curso de física, para desespero da minha mãe, em particular, que retirou uma oferta, um plano que ela tinha de me dar um carro novo, Meu Deus. aquela coisa, né? Meu pai se acomodou mais facilmente. Imediatamente eles moravam em Jequié, onde eu nasci, e imediatamente ele procurou fazer do limão a limonada. Imediatamente ele espalhou na cidade que o filho ia fazer física nuclear. A palavra nuclear era a palavra-chave. Isso era Perfeito. 1973. Né? Eu estou contando todas essas histórias para dizer o seguinte: o que mais me atraía no curso de física era essa perspectiva da física. Bom, primeiro dos conceitos, eu nunca tive muita habilidade manual, eu nunca me dei bem nos laboratórios, mas eu era muito atraído pelos conceitos e pela matematização dos conceitos. E o curso de Física 2, daquela época, a gente passava pelo que hoje você chamaria de estrutura da matéria, tinha uma parte de relatividade, chegava a noções de astrofísica e de relatividade geral. Então, eu era muito atraído pela física como essa forma de cultura, não é? Um modo de ver o mundo, de interpretar o mundo. Então, aí você vê, portanto, que já havia uma atração pela mecânica quântica, porque a mecânica quântica eram as ideias mais desconcertantes do que a relatividade especial, mais desconcertantes do que a relatividade geral. Depois, na continuidade, na minha graduação, eu tive contato com essa ideia de que existia um debate sobre a interpretação da mecânica quântica. Eu não compreendia direito como poderia haver um debate sobre a interpretação com uma teoria da física. Então, eu ficava atraído por aquilo. Não é? E também, para acabar de esculhambar a história, tá certo? Eu, naquela época, ainda hoje tenho lá minhas convicções marxistas, tá certo? E tinha, das coisas que eu comecei a ler, o Instituto de Física tem uma ótima biblioteca, que a gente gastava horas lá mexendo nos documentos, e eu descobri alguns documentos, alguns livros que falavam de um debate filosófico, primeiro, e segundo, de um debate entre marxistas. Então, isso para mim, opa, que história é essa? Eu preciso mais. Aí eu fecho uma janela. Eu concluí o meu curso em dezembro de 78 e só fui começar o meu mestrado 10 anos depois, em 88. Então, eu fiz uma pós-graduação tardia. Razões para isso foram muito ligadas ao meu engajamento político na época, e também a falta de oportunidade de programa de pós-graduação nesse campo na Bahia. Né? Então, combinando as duas coisas, eu atrasei o início da minha pós-graduação. E quando eu fui me preparar, então, para uma pós-graduação, aí na altura de 85, 86, né? Eu fiz cursos de evolução do pensamento científico com o professor Felipe Serpa, fiz um curso de quântica da pós-graduação com o Aurino, os dois já faleceram. O Aurino, em particular, foi muito influente porque ele deu um curso em que ele não escondeu esses debates filosóficos que existem envolvendo a mecânica quântica. Ao contrário, ele fez um curso usual, a gente tinha que fazer todas as contas, mas ele também nos entregou, nessa época não tinha arquivo em PDF, viu, Guilherme? Eles entregavam fotocópias para você fazer fotocópias, tá certo? E o Instituto de Física tinha uma única fotocopiadora que era comandada por um cidadão chamado Nelson Domingues. Talvez você já tenha ouvido falar nele. E ai de quem brigasse com o Nelson Domingues no Instituto de Física, porque ele entregava a cara e não fazia fotocopias ou não fazia no prazo que você precisava. É assim que eu aprendi que com o Nelson não se briga no Instituto de Física. Perfeito. Muitos colegas meus não aprenderam essa lição, entendeu? Então, assim, esses 30 artigos que o Aurino colocou à nossa disposição, eles abriram um mundo para mim. Não? Eu comecei a ler e a essa altura eu não sabia direito qual era a pós-graduação que eu queria fazer. Pensava em filosofia, pensava em história, e até que eu me dei conta de que eu não poderia fazer essa pós-graduação no Instituto de Física nem na Faculdade de Educação. Não havia espaço para esses temas na Bahia. Programa de História da Ciência não existia, programa de Filosofia, mesmo filosofia geral, não tinha programa de pós-graduação na UF. Então, eu comecei a me preparar para fazer fora da UF. E é nesse momento, então, que eu me dei conta de que o que estava me atraindo não era fazer uma pós-graduação em física.
Né? E aqui o Instituto tinha pós-graduação em Física, tinha pós-graduação em Geofísica, nessa época excelente, mas não era mais o que me atraía. Não? Geofísica, em particular, eu devo dizer que, com o tempo, eu aprendi a valorizar e a respeitar a geofísica. Mas nos meus tempos de estudante, rapaz, e estudante às vezes é sempre mais incendiário do que às vezes o que deve, não é o que devia, para mim, geofísica é a física clássica aplicada à Terra. Eu queria entender física moderna, física do século XX, quântica. Quando eu compreendi que geofísica não usava muita quântica, aquilo ali não me motivou muito. Então, quando eu digo assim, 8 anos depois de me formado, eu já professor do Instituto de Física, eu me dirijo a fazer uma pós-graduação, eu entendi que eu queria era fazer pós-graduação numa coisa que para mim era meio embolado, filosofia da física, história da física, tá certo? Mas tinha um elemento central, eu queria estudar esses debates sobre a quântica. Aí eu já entendia mais ou menos quais eram os debates, achava fascinante a existência desses debates. E quando eu fui, então, eu optei por fazer na USP, na época eu considerei a possibilidade de fazer na Unicamp, fazer o mestrado, mas terminei indo fazer na USP, com a professora Amélia Hamburger, que tinha muito interesse no tema. Então, terminou havendo uma convergência de interesse, que nem sempre acontece, de você ter um orientador que tem um interesse direto no tema que te interessa. Não? Então, foi assim que eu comecei. Comecei e fiz o mestrado em ensino. Volto a dizer, para mim não era clara a distinção, mas era mestrado em ensino, mas, na verdade, era epistemologia da mecânica quântica. No mestrado é que eu entendi que eu precisava de uma formação mais especializada, ou em história, ou filosofia, ou em educação. E aí eu optei por história. Não? Mas, se você olhar, o mestrado foi sobre o debate Einstein-Bohr e sobre alguns físicos marxistas que tinham opinado sobre a mecânica quântica, que eu tinha interesse na opinião deles, e o doutorado foi inteiramente dedicado à interpretação causal sugerida pelo David Bohm. Não? Então, assim, é como começou. Agora, isso foi o começo. Alguns desses temas, por exemplo, o tema da tese do David Bohm, eu já prometi algumas vezes na minha vida que eu não ia voltar a esse tema. Não? Mas, por o bem ou por mal, o tema continua despertando interesse. Esse ano me pediram para escrever 2 artigos. Teve um simpósio aqui no Brasil chamado Bohm in Brasil, e eu fui chamado para falar sobre isso, entendeu? Então, às vezes, digamos assim, eu me aproximo do tema, às vezes me afasto, entendeu? Mas também eu devo dizer que, com o passar do tempo, eu terminei encontrando, depois do doutorado, temas que tinham, eu diria assim, uma espécie de um interesse histórico muito forte. Né? E o tema que talvez mais tenha, digamos assim, atraído a minha atenção em todo esse período foi compreender como que um debate que, na origem, nos anos 50, 60, ou mesmo na origem da mecânica quântica, na década de 20 e 30, era um debate que muitos consideravam filosófico, ou mesmo alguns achavam que não era um debate muito relevante para a física, porque era excessivamente filosófico. Eu fiquei me perguntando assim, como que esse debate, não? Que era rotulado de filosófico, como que ele se transformou num debate científico, uma controvérsia científica, mesmo que com implicações filosóficas, e com os últimos. Essas perguntas eu me fazia aí na altura de 97, logo depois do meu doutorado. Não? Mas eu já pressentia, porque eu faço história da ciência, sempre fiz, dentro de um instituto de física. Não? Então, eu pressentia que a temática das aplicações da quântica, ou a temática de experimentos com fundamentos da quântica, era uma temática que tendia a crescer. Não? Então, eu começava a me perguntar também assim, mas como é que esses temas se tornaram tão atrativos? Porque alguns dos momentos que eu fui, dos personagens que eu fui estudar, já não eram físicos teóricos. Veja que a minha tese foi sobre David Bohm, que era um físico teórico. Depois, aí, nos anos de 2003, 2004, 2005, eu comecei a estudar coisas como, por exemplo, os experimentos da Alain Aspect, que era um experimentalista, não? Um experimental. Não? Então, eu fiquei com essa inquietação na cabeça. E a pergunta foi essa: como foi possível transitar dentro da disciplina física de um tema que era filosófico, sendo filosófico, era marginal dentro da física, para um tema que se tornou importante dentro da física?
Isso eu formulei na altura de 2003, 2004. Fui para o exterior, fiz uma série de consultas, arquivos sobre isso. E o último elemento que eu diria é que eu tive uma certa sorte na vida, que esse tema, eu diria assim, que vamos pegar de 2003, 2005 para cá, nos últimos 20 anos, esse tema só começou a ganhar densidade, né? Quando eu escrevi o livro, o primeiro livro em inglês que eu escrevi, que é o Dissidentes Quânticos, que foi publicado no final de 2014, eu já pressentia que esse negócio do emaranhamento ia dar um prêmio Nobel. Estava no ar. Né? Mas eu não imaginava que eu acompanharia. Né? Que legal. E deu. Né? Então, o tema, portanto, um dos temas que eu andei estudando a história, esse tema, não só se tornou um tema importante na física, como se transformou num tema da fronteira da física e transitando da fronteira da física para as aplicações tecnológicas. Isso é um elemento que eu digo assim, que foi uma sorte que eu tive na vida, porque eu podia ter escolhido um bom tema e não tivesse tido esse apelo, não? Uhum. Então, foi essa a atração. Então, juntando, portanto, aquelas coisas que estão lá na pré-história com esses elementos, digamos assim, mais recentes, eu diria que o meu interesse foi aumentando. Pelo meio do caminho, teve uma coisa que me atraiu muito, né? Pelo meio do caminho. É que eu me dei conta de que alguns desses físicos que eu tinha interesse, o David Bohm, o John Bell, o Clauser, eles eram, na época eu não usava esse nome, dissidentes quânticos, mas eles eram físicos que tinham enfrentado, eu diria assim, cara feia dentro da comunidade científica, não? Ou às vezes preconceito, não? E, ao mesmo tempo, eu percebi de que esses caras tinham dado, no final das contas, grandes contribuições. Não? Uhum. Então, essa história, para mim, ela foi se configurando como uma história exemplar para mostrar o funcionamento da ciência. A ciência não se amolda facilmente àquele modelo do Thomas Kuhn de uma alternância de período de ciência normal e períodos revolucionários. Eu li muitas coisas do Thomas Kuhn e logo no meu doutorado eu me dei conta de que as ideias do Kuhn não serviam para o que eu queria estudar. Porque na visão do Kuhn, acabou ali em 1927, 1928, era a ciência normal. Como é que podia continuar aqueles debates acirrados? Não? Então, para mim, a teoria quântica evidenciava exatamente isso. Olha, é como a ciência funciona, esse misto digamos assim, de debates conceituais e, ao mesmo tempo, como toda ciência experimental, ela tem um núcleo duro, ela tem uma parte que é matematizada, tem uma parte que é de experimentos, não? Mas essa possibilidade de compreender melhor como funciona a ciência estudando esse caso, isso eu diria assim que nos últimos, talvez, 15, 20 anos, foi o que mais me motivou. Não? Eu achei que o caso da quântica era um bom caso para se compreender como a ciência funciona. Perfeito. Professor, uma dúvida. A gente sabe que os físicos, eles têm uma mania de se intrometer em quase todas as áreas do conhecimento, né? A gente vai para filosofia, a gente vai para engenharia, e hoje em dia a gente tem até uma área de física médica, né? Nem os médicos podem, né? A medicina pode escapar mais. Mas, nesse contexto, alguns físicos ainda podem ficar um pouco de desdém com a parte mais humanas da física, seja filosofia, seja história, enfim. E aí, sobre essa ótica, qual seria a importância da história das ciências para a física? David, eu acho que a pergunta é muito boa, porque, veja, hoje eu tenho uma resposta meio padrão. A resposta é essa de que todas as ciências são humanas, né? Todas as ciências são sobre as atividades humanas, né? E, portanto, sendo uma atividade humana, é uma atividade que a história é importante. Mas veja, eu também na minha formação eu tive mestres que valorizavam a história. Eu citei aqui o caso do Aurino Ribeiro, né? Citei o caso do Felipe Serpa. Eu não fui aluno, mas li tudo que ele publicou, que o Mário Chamberlain publicou, inclusive um livrinho Pensando a Física, né? Então, assim, eu tive mestres que, para eles, era natural de que a história ajudaria você compreender melhor a física. Né?
mesmo os livros de física, parte da minha formação básica foi pelos livros do Moisés. Não quando eu fiz física 1 e 2, mas depois, não é? Eu voltei a ler, já como professor, eu sistematizei muito do meu conhecimento em física, voltando a ver os livros do Moisés, e particularmente o primeiro do Moisés, que ele mostra ali aquelas coisas relacionadas à gravitação. Você tem componentes de história ali que são extremamente importantes. Não? Então, eu diria que, de certa maneira, pelos meus mestres com quem eu aprendi, eu fui um pouco assim vacinado contra essa ideia de que a história vai desviar o físico do seu treinamento, que é basicamente a ideia do não? Para você formar um bom físico, assim como formar um bom químico, não pode deixar ele desviar a atenção com debates sobre problemas de formação, etc. e tal. Hoje eu compreendo de que você teve épocas na ciência em que a formação em física e matemática era mais combinada com a formação em filosofia, e épocas em que essa combinação deixou de existir, foi mais diversa. Né? É muito comum a gente falar, por exemplo, de que os físicos europeus entre as duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra, e mesmo antes da Primeira Guerra, eles tinham uma cultura filosófica muito maior do que, por exemplo, os físicos depois da Segunda Guerra, particularmente os físicos norte-americanos. Né? Então, assim, eu também percebi também aí com o tempo, né? Muito depois. Eu gosto muito dos trabalhos do historiador norte-americano chamado David Kaiser. Ele nos mostra bem como que a pedagogia, o modo como a disciplina, como a física é ensinada, ela sofre a influência de seus contextos. Né? Então, a conclusão que eu chego hoje não é só minha, mas várias pessoas, é que a física é uma disciplina que pode ajudar a humanizar o físico. E aí, particularmente importante humanizar o físico, porque o físico, em menos escala matemática, menos escala química, eles tiveram, porque vejam só, nós somos fruto do nosso tempo. Né? Então, nós físicos, nós temos uma ponta, que eu diria, quase que de arrogância, de empáfia, que foi dada pelo papel que a física teve na Segunda Guerra Mundial. Nós estamos aí há alguns dias do aniversário, são agora 15, 50, 70 anos da bomba em Hiroshima e Nagasaki. Isso mudou a disciplina em vários sentidos, e um dos sentidos que mudou é que os físicos passaram a se sentir muito poderosos, mas não só porque entregaram a bomba, mas porque as potências da época, em particular Estados Unidos e União Soviética, mas também as potências europeias e outros, passaram a valorizar os físicos, a trazer os físicos para os corredores do poder. Não? Qualquer comitê de assessoramento do presidente, por exemplo, dos Estados Unidos, estava assim de físicos. Não? E, bom, em vez da Guerra Fria, foi um período em que não ocorreu uma guerra generalizada entre União Soviética e Estados Unidos, mas havia guerras localizadas e as duas potências estavam se armando permanentemente. E os físicos, de certa maneira, eles entregavam aquilo que os militares estavam precisando, armas mais poderosas, armas mais eficazes. Então, isso terminou conferindo um poder, eu diria assim, fora do usual à comunidade dos físicos. Volto a dizer, até mais do que a matemática, até mais do que a química, tá certo? Certamente mais do que, por exemplo, a biologia, certamente mais do que uma disciplina social, como sociologia ou arqueologia. Né? Então, a necessidade de que o físico, na sua formação, ele não perca essa dimensão humana, ele não perca esse senso de responsabilidade social que você tem, eu acho que, para isso, muitas coisas são importantes. Uma delas é ele conhecer a história da disciplina. Não é a única, mas certamente é uma coisa que ajuda muito. Perfeito, professor. Agora, entrando um pouquinho mais diretamente na parte de mecânica quântica, a gente sabe que é um pouquinho difícil precisar exatamente isso. Historiadores têm essa questão de dificuldade de precisar efetivamente do surgimento de alguma coisa.
Então, vou fazer uma pergunta um pouco mais da sua opinião. Na opinião do Olival, quando é que o senhor acha que surgiu a ideia da mecânica quântica? Quando é que essa teoria surgiu? Qual foi o momento que marca o surgimento dela para o senhor? Olha, se você compreende, então, mecânica quântica como uma mecânica nova, então, você tinha uma mecânica que foi a maior realização intelectual, científica, até o início do século XX, a mecânica newtoniana, depois sofisticada com o trabalho do pessoal que hoje a gente chama, dentro, cai na rubrica da mecânica analítica, né? Trabalhos como o do Lagrange, do Hamilton. Então, se você pensa de que a mecânica quântica, então, é uma dinâmica que descreve a mudança no estado que descreve um conjunto de sistemas, se você pensar nesse sentido, eu acho que o momento realmente que você teve uma nova mecânica foi o ano de 25, 26. Inicialmente com o trabalho do Heisenberg, mecânica matricial, depois com os trabalhos do Schrödinger, a mecânica ondulatória. Agora, e não por acaso é que o ano 2025, quando ele é o ano internacional da ciência e da tecnologia quântica, né? Mas também foi escolhido um pouco para fazer uma referência aos 100 anos desse surgimento. Agora, veja, 25 é o ano em que o Heisenberg publica seus trabalhos, tá certo? Mas a consciência de que era necessário uma nova mecânica, tá certo? Baseada em princípios que colidiam com os da física e da mecânica clássica, essa consciência, eu diria que ela vem já de alguns anos antes. Recentemente, eu e um colega meu, Tiago Hartz, nós escrevemos um artigozinho curto para a revista Nature, um artigo encomendado sobre o princípio da exclusão do Pauli. Né? E em algum momento a gente tem que dizer aquilo de que o trabalho do Pauli é quase que numerologia. Ele lembra um pouco aquelas coisas do Kepler, pensando numa harmonia musical para explicar os movimentos dos planetas, né? A música da esfera celeste. Né? Então, naquele momento, ali é 24 para 25, né? Você tem claro já que na cabeça de uma pessoa como o Pauli não tinha mais como se apoiar na mecânica clássica. Né? Mas já um pouco antes, rigorosamente, talvez um ano em que é claro que você tem que marchar para uma nova, ou uma nova mecânica, ou pelo menos uma nova física, é o ano de 1913, quando o Bohr sugere o seu modelo atômico para o átomo de hidrogênio. Naquele momento, quando você lê aqueles artigos de 1913, que estão inclusive traduzidos em português, o Bohr diz claramente que ele está abandonando a eletrodinâmica clássica quando ele atribui àquelas órbitas postuladas, selecionadas, a propriedade de, apesar delas terem uma aceleração, porque é carga fazendo movimento circular, elas não vão irradiar. Tá? Então, quando o Bohr faz isso em 1913, ele já tinha essa ideia, digamos assim, muito clara. Tá? Então, assim, você tem uma outra evidência que é o seguinte: em 1911, quando é criado a Fundação Solvay, um milionário químico industrial belga, ele organiza uma fundação para encontros internacionais. Primeiro encontro de 1911, o tema escolhido é por que o quantum. Quer dizer, essa ideia, portanto, antes do trabalho do Bohr. Então, portanto, antes daí você tinha o trabalho do Einstein, de 1905, e o trabalho do Planck, de 1900, e mais alguns trabalhos importantes, de 1909. Né? Ou seja, a consciência de que alguma coisa ia chacoalhar os fundamentos da física clássica, essa consciência foi se formando, eu diria, aos poucos. Hoje nós sabemos que essa consciência não existia quando Planck propôs o quantum de ação. Quer dizer, o que o Planck fez lá na altura de 1900 foi um ajustar, digamos assim, as contas para que ele pudesse representar o comportamento daquele fenômeno, no caso, a radiação do corpo negro. Mas ele não tinha essa consciência de que, ao fazer aquilo, ele estava se afastando dramaticamente do quadro
da mecânica clássica e mesmo do quadro que a gente chamaria mais tarde de física clássica. E tanto ele não tinha essa consciência de que ele mesmo tentou depois reenquadrar, sem sucesso, seus resultados dentro do quadro da mecânica clássica. Então, é assim, mas mesmo se você colocar o Planck, você vai ver assim, por exemplo, efeito fotoelétrico. A gente aprende muito no curso de física o efeito fotoelétrico a partir do trabalho do Einstein de 1905. E é verdade, mas o que o Einstein propõe em 1905 é a curva precisa que vai te descrever, digamos assim, a energia com que um elétron é arrancado relacionado com arrancado de uma superfície metálica relacionado com a frequência da luz que incide. Mas os dados experimentais eles já eram todos conhecidos de antes de 1900. O Stark já tinha trabalhado sobre essas coisas. Então, assim, por outro lado, você não pode pensar mecânica quântica sem o tal do elétron. O elétron é de 1895. Perfeito. Então, portanto, você tem uma pré-história, você tem uma história, uma quase-história, uma pré-história, uma pré-pré-história. Mas, se a gente tiver de escolher uma data, eu acho que a data em que a mecânica, nesse sentido, quântica, é formulada é 1925. Mas, como você disse, são escolhas que são feitas a posteriori por nós, humanos, tá certo? Com todo o grau de arbitrariedade que essas escolhas envolvem. Perfeito. Ok. Professor, quando a gente vê divulgação científica sobre mecânica quântica, de vez em quando a gente encontra termos como, olha, antes da medição a partícula está em 2 lugares ao mesmo tempo, ou a partícula não está em lugar nenhum até a medição, e às vezes até universos paralelos, ou muitos mundos, tudo isso numa tentativa de explicar, de trazer alguma interpretação para a mecânica quântica. Você poderia comentar brevemente sobre essa questão de interpretações? Olha, o problema das interpretações, eu diria que talvez seja o problema que mais gera controvérsia e debate na mecânica quântica, porque ela é uma teoria científica sobre a qual não existem dúvidas quanto ao modo de calcular a mecânica quântica, fazer os cálculos da mecânica quântica para um dado sistema. Por vezes, esses cálculos não podem ser feitos pela complexidade matemática que eles envolvem. Por isso que muitas vezes você abandona as soluções analíticas, vai para soluções numéricas, mas não há dúvida sobre o modo de aplicar a mecânica quântica. Só que esse modo de aplicar a mecânica quântica, a gente pode dizer que é como se fosse assim, é como se fosse uma estrutura mínima que a mecânica quântica tem. Essa estrutura mínima que se confunde com o arcabouço matemático, tá certo? Ela não contém respostas, esse arcabouço matemático, sobre como é a realidade a qual você vai aplicar esse arcabouço matemático. Mesmo nesse modo de apresentar para vocês, tem uma premissa que algumas interpretações da mecânica quântica vão desafiar. Veja que eu estou falando de uma teoria e de uma realidade que precede a teoria. Alguns vão desafiar isso. Isso não era tão diferente quando você pensava novas teorias que apareceram, por exemplo. Se você pega quando Newton formula lá a mecânica, vocês sabem que uma das coisas que os opositores do Newton queriam apertar o Newton era exatamente assim, como é que você tem essa força gravitacional que se propaga do corpo A para o corpo B, tendo uma distância entre elas. O Newton não tinha resposta para isso. O Newton não tinha resposta para por que aquele tempo que ele usava naquelas equações era um tempo matemático, um tempo absoluto. E por isso foram criticados. Os chamados cartesianos criticaram muito isso. Com outras teorias físicas, você tem problemas semelhantes. Por exemplo, quando o eletromagnetismo está na sua fase final de elaboração, o Maxwell vai se apoiar muito nas ideias do Faraday, na ideia das linhas de campo. Portanto, está implícito aí a ideia de que uma coisa se propaga de um ponto para outro. Mas você teve outras formulações da eletrodinâmica que, digamos assim, não tinha esse pressuposto. E mesmo quando você pensa termodinâmica e teoria cinética dos gases ou mecânica estatística, você também tem isso que é um problema que até hoje está presente no ensino de física. Você pode aprender em princípio
estudo da termodinâmica sem fazer referência ao modelo microscópico da matéria. Tá? A teoria fica de pé. Tá? Entretanto, em um desses casos anteriores, você teve claramente uma formulação de que existiam interpretações diferentes. Tá? Mesmo quando você pega, por exemplo, a mecânica, quando surge mecânica analítica e tal, se falava de formulações diferentes. Tá? Ou quando você fala de termodinâmica e teoria cinética dos gases, mais tarde, mecânica estatística, você vai falar de teorias diferentes. Tá? Então, é com a quântica que a ideia de que existem interpretações, maneiras de ligar os resultados matemáticos com a realidade, e essas interpretações podem ser diferentes, com a mecânica quântica que se adquiriu uma vivacidade muito grande. Sendo que com a mecânica quântica aí tem os seguintes complementos, quer dizer, ela é elaborada em 25, hoje, 100 anos depois, você continua tendo a possibilidade de mais de uma interpretação para a teoria quântica, né, para a mecânica quântica. E essa possibilidade de você ter mais de uma interpretação, e mais de uma interpretação, eu quero dizer, que leva aos mesmos resultados, que é compatível com os mesmos resultados, mas que apresenta uma outra visão dessa realidade, essa possibilidade de mais de uma interpretação, isso nunca foi um problema bem resolvido na física. Ainda hoje, eu diria que, às vezes, eu digo que é uma espécie de um armário, de um esqueleto que está escondido no armário dos físicos, entendeu? Porque o físico não fica à vontade com essa ideia de que você possa ter 2, 3 interpretações e elas possam ser empiricamente equivalentes. E eles não ficam à vontade porque não corresponde à história da disciplina, porque não corresponde à imagem que a gente faz sobre a disciplina, e porque corresponde a um fenômeno novo. Nós nunca tivemos na história da ciência um problema tão crucialmente novo como esse que nós temos hoje, e nós temos 4 ou 5 interpretações alternativas que são empiricamente equivalentes. Perfeito. Acho que entrando um pouquinho nesse mesmo assunto, que isso costuma realmente ser um pouco polêmico para os físicos, essa parte específica, a gente teve durante um período do desenvolvimento da mecânica quântica surgindo uma ideia muito sobre, que tem uma frase muito memorável que, se eu não me engano, foi dita pelo Landau, que é o cala a boca e calcule, o shut up and calculate, que dizia que a física deveria ser muito menos ligada com a filosofia e muito mais ligada com o ato de você sentar na cadeira e calcular. E a gente parar de pensar muito sobre essas questões de interpretação e tudo mais. O que o senhor acha sobre essa situação? A gente realmente deveria sentar na cadeira, parar e calcular, ou realmente pensar filosoficamente sobre a ciência é uma coisa importante para o desenvolvimento dela? Eu acho que essa frase, o shut up and calculate, eu diria o seguinte, ela tem um grão de verdade, mas é só um grão. O grão de verdade é exatamente o seguinte: debates sérios sobre os problemas da mecânica quântica, sobre a interpretação da mecânica quântica, tem que ser feito levando em conta como é que a mecânica quântica é calculada. Tá? Perfeito. Porque se não for isso, a gente vai cair no charlatanismo, tá? Ou na enganação, ou na enrolação. Tá? Mas é só esse o grão de verdade. Tá? Agora, tem mais de uma maneira da gente criticar essa frase, né, do shut up calculate. Mas primeiro que eu diria que é mesmo uma interpretação possível, é essa interpretação que o Landau e que outros partilham, que no fundo é dizer, não há o que interpretar. Não? O que tem que ser feito são cálculos. Então, tem vários físicos que vão defender exatamente isso. Não? O Bohr, que nem sempre é completamente consistente nas coisas que ele escreve, mas tem momentos que ele diz exatamente o seguinte: olha só, ele diz assim, a mecânica quântica é uma maneira de você correlacionar resultados de experimentos. Então, portanto, você não precisa de uma interpretação para correlacionar os dados de experimentos. Você precisa de uma interpretação quando você pensa alguma coisa para além dos resultados dos experimentos. Né? Aquilo que eu chamei de realidade. Eu disse que o Bohr nem sempre é consistente, porque o mesmo Bohr ele vai erigir o princípio da complementaridade. Para ele era a grande lição epistemológica da física quântica, essa ideia de que você precisa de grandezas que são de descrições que são conflitantes entre si, que são mutuamente excludentes, mas que você só compreende
a física se você usar as duas, não ao mesmo tempo, mas conforme as circunstâncias, você recorrer a uma ou a outra. Então, assim, essa é uma das experimentações, uma das interpretações possíveis. Essa interpretação, aliás, tem um autor, que agora me escapa o nome, que diz que isso é a chamada interpretação mínima ou minimalista. Ou seja, é uma interpretação você dizer que você não precisa de interpretação. Mas eu acho que hoje, assim, hoje nós estamos tendo essa conversa em 2025, não é? Eu diria assim, que nos últimos 50 anos, o que a gente aprendeu, e aí eu acho que é muito importante, é que a gente aprendeu que esses debates sobre interpretação, eles terminaram abrindo caminho para você conhecer melhor a própria física quântica, para você conhecer melhor certos fenômenos previstos pela teoria quântica. E o caminho para você compreender esses fenômenos foi um caminho que foi pavimentado pelos debates de interpretação, pelos debates que não se limitaram ao modo somente de calcular. Eu diria que tem dois fenômenos que ilustram bem isso, é o fenômeno da descoerência e o fenômeno do emaranhamento. Mas o que eu acho que ilustra de maneira mais clara é o do emaranhamento. Porque o emaranhamento, ele se chega à ideia do emaranhamento a partir de uma insistência do Einstein, depois do Bohr, depois do Bell, de que, olha, é possível completar a teoria quântica de modo a torná-la mais palatável, mais próxima da nossa intuição clássica, da nossa intuição de senso comum. Não é? E os resultados dessas inquietações terminaram redundando. Veja que o Einstein não planejou isso, o Bohr não planejou isso, o Bell fez o teorema, mas não chegou, nem o Bell tirou a conclusão de que aquele teorema precisava ser urgentemente testado. Ainda depois de Bell, são dois físicos norte-americanos, o John Clauser, que é o que ganhou o prêmio Nobel depois, e o Abner Shimon, que já está falecido, são os dois que têm as ideias que, olha, mas isso aqui, o Bell está nos dizendo que a teoria quântica diz uma coisa e essas teorias que são realistas e locais está dizendo outra coisa. E, portanto, vamos ver o que é que a experiência está nos dizendo. Para ser preciso, esse artigo do Clauser Horn, com dois estudantes, com Clauser, Shimon, Horn e Roth, de 1969, para ser preciso, é preciso dizer que lá em 1957, antes do Teorema de Bell, o Bohm e o Aharonov, que era um estudante dele à época, eles tiveram a ideia de que era preciso ver se aquele experimento de pensamento que o Einstein tinha feito, aquele negócio do EPR, das duas partículas que se afastam, né? Eles se colocaram a pergunta de ver se tinha experimentos que ajudassem, digamos assim, a decifrar essa questão. E eles usaram um experimento que tinha sido feito em 1949 e acharam que o EPR, o Einstein, estava errado. Só que hoje a gente sabe que o experimento que o Bohm e o Aharonov utilizaram não podia dar a resposta certa, porque o conflito entre a quântica e o realismo local só aparece em certas condições, são certos ângulos que aparecem que não estavam presentes no experimento que eles usaram os dados de 1949. Então, com isso, eu quero dizer assim, hoje a gente sabe que os problemas de interpretação não é só um problema de gosto, tá? É um problema também assim de que abriu campos da física. Talvez por isso é que hoje eu diria que alguns dos físicos que estão lá, alguns inclusive que ganharam o prêmio Nobel, eu conheço mais de perto a história do Zeilinger e do Alain Aspect, eles são muito sensíveis à ideia da importância das interpretações. Não é que eles, cada um tem uma interpretação diferente, mas eles são mais sensíveis a essa ideia, mais sensíveis à dimensão da história, à dimensão de filosofia. Tá? Porque eles viveram isso, ou seja, eles viveram que esse problema de fazer perguntas que são típicas de interpretação são perguntas importantes. O Alain Aspect, em particular, ele tem um experimento que não é o famoso dele, não, é um experimento que ele faz em 85. O nome do coautor agora me escapou. Eles fazem um experimento com fótons únicos, jogam fótons únicos para passar por uma dupla fenda para tentar
medir os resultados no final, se detectar interferência, você está tendo um fóton interagindo com ele mesmo ou não. Uhum. Né? Depois que eles fazem esse experimento, quando eles publicam o resultado, no final eles dizem, olha, isso aqui eu posso interpretar na linha do Charata and Calculate, vai dizer o seguinte, as contas são essas, tá certo? Mas eu posso também interpretar na linha da chamada complementaridade, usando o conceito de onda e de partícula. Tá? Perfeito. Então, por isso que eu acho que hoje os físicos que estão na fronteira dessa pesquisa, eles são mais sensíveis a essa dimensão. Quer dizer, a novidade é, por vezes, o Charata and Calculate pode fazer com que você perca de vista certos problemas, certas perguntas que podem ser importantes para o desenvolvimento da física. Perfeito. Incrível. Olival, agora uma dúvida que é sensível. Alguns diriam que talvez seja a pergunta mais importante dessa entrevista. Então, se você fosse uma interpretação da mecânica quântica, qual você seria? Essa pode ser a pergunta mais importante, mas é a que é mais fácil de eu responder, David. Porque lá nos idos, quando eu me formei, eu tinha minhas interpretações favoritas. Eu tinha uma forte inclinação pela complementaridade temperada com o materialismo dialético, tá certo? Então, eu achava que essas ideias do Rosenfeld, do Fock, que era o soviético, eles eram o suprassumo. Mas já quando eu fui para o doutorado, eu fui me dando conta de que eu estava no impasse. Se eu queria ser um historiador da ciência profissional, eu não podia me comprometer tão fortemente com uma interpretação. Porque se eu queria fazer uma história do debate sobre as interpretações, eu precisava ter um certo distanciamento, dessas interpretações. Então, seja por isso, seja por comodismo, talvez comodismo, preguiça intelectual, tá certo? Eu fui deixando de lado a ideia de me comprometer com uma dada interpretação. E cristalizei a ideia de que era melhor, como historiador, eu manter um pouco de distância de uma dessas interpretações. Portanto, como historiador da física, eu não tenho uma interpretação preferida. Perfeito. Nada mais justo. Ok, agora falando um pouquinho sobre a divulgação de mecânica quântica, a gente viu bem mais recentemente, acho que um pouco mais depois dos anos 90, uma série de produções audiovisuais, seja em filmes, desenhos, séries para televisão, todas elas tratando sobre a mecânica quântica, algumas um pouco mais precisas do que outras, né, digamos assim. O que o senhor acha sobre essa popularização? Porque o senhor comentou um pouquinho que essa popularização da física como um todo veio por conta de forma indireta da mecânica quântica na época da Segunda Guerra Mundial, mas o que o senhor acha sobre essa popularização da mecânica quântica para a cultura pop? Acho que é uma coisa boa com uma divulgação, mas ao mesmo tempo ela tem essa simplificação que acaba perdendo alguns conceitos. O que o senhor acha sobre isso? Essa, Guilherme, é a pergunta que é difícil de dar uma resposta precisa, porque primeiro assim, eu compreendo de que não podia ter sido diferente, porque exatamente como a teoria quântica desafia conceitos que são muito intuitivos, era muito natural que ela desafiasse as mentes fora do ciclo da física. Não? No Brasil, isso aconteceu. Você pega aqui na Bahia, o Gilberto Gil, ele tem um CD chamado Quanta. Não? Então, eu diria que é inevitável. E, em verdade, eu diria que os próprios físicos quânticos eles estimularam um pouco isso. Não? Às vezes, o físico faz isso um pouco como peça de publicidade. Não? Você pode chamar, por exemplo, na outra área, partícula de Deus. É uma jogada de publicidade. Não? Nós fazemos isso por brincadeira. Não? Às vezes, não é o autor que faz, por exemplo, o chamado demônio de Maxwell. Não foi o Maxwell que disse, está aqui um demônio. Ele fez um experimento lá, e um outro olhou e disse, isso aqui é o demônio do Maxwell. Mas o Schrödinger, quando ele faz a brincadeira lá com o gato, tá certo? Você vê que no mesmo ano o Einstein faz uma coisa tão o maior alcance até do que o Schrödinger, mas não entrou com brincadeiras. Não? Então, assim, eu acho que os físicos quânticos também estimularam isso em certa medida. Portanto, era meio inevitável, porque desafia as nossas intuições e os físicos também estimularam. No meio do caminho, teve excessos? Teve. Quais são os excessos?
que eu acho condenáveis ou criticáveis. Vamos pegar um exemplo assim. Pega um livro que não é da geração de vocês, O Tal da Física, do Fritjof Capra, tá certo? É um livro que tenta vender a ideia de que a física quântica e o antigo pensamento oriental é o único modo de você entender a física quântica usando o modo de pensamento oriental. Eu não acho problemático isso. Uhum. Não acho problemático por várias razões. Primeiro, os conceitos que estão lá não estão completamente imprecisos do ponto de vista... Não? E depois analogias são inevitáveis na linguagem humana, não? Quando você, no curso de física, tá certo? Você aprende as equações da hidrostática, e aí você vai pegar equações de circuito e explora matematicamente elas são iguais, você está fazendo uma analogia, porque uma coisa é a água no cano e a outra coisa é a eletricidade no fio. Não? Mas você usa as analogias para... então, é inevitável que isso ocorra na ciência, o uso de analogias. Agora, existem excessos. Não? Particularmente essas coisas que envolvem terapias, essas coisas de enriquecimento rápido, usando teoria quântica, então a empresa quântica, a cura quântica, aí são excessos que têm que ser criticados. Nós, de novo, aí a importância e a responsabilidade do físico, do estudante de física, é conhecer a história da sua disciplina, porque é uma responsabilidade, quem tem mais responsabilidade na sociedade para dizer de que um livro chamado A Cura Quântica é um charlatanismo, quem tem mais responsabilidade somos nós. Não? Então é isso, ou seja, tem elementos de exagero, tem elementos, particularmente elementos que possam trazer danos. É por isso que eu enfatizo muito tanto a terapia quanto essas coisas de enriquecimento ilícito, porque eu acho que o ser humano, a sociedade humana, nós temos certas tendências, às vezes, autodestrutivas. Hoje, esse negócio dessas apostas nas bets, vocês estão acompanhando, isso está destruindo pessoas. Não? Sim. Ou então, terapias, a pessoa tem um câncer e diz, não, eu vou curar o câncer com terapias alternativas. Então, você tem prejuízos, não? Individuais e coletivos que possam ser trazidos pelo charlatanismo. Então, acho que a gente tem que ter um pé atrás em relação ao charlatanismo. Isso dito, não tem jeito. O nosso desafio como físicos de informação é contribuir para a boa divulgação da física quântica. Mas volto a dizer, a boa divulgação da física quântica não é a gente sair como se fosse um fiscal que a pessoa, se não escrever a equação de Schrödinger errado, multa. Não é isso. Perfeito. Excelente. Já indo agora, nos encaminhando para o quadro final, uma coisa que é costumeira da gente fazer aqui é perguntar sobre materiais de divulgação científico. E eu queria saber de você, professor, você consome ou consumiu algum material de divulgação científica que você gostaria de recomendar para os nossos ouvintes? Olha, lá no passado, nos anos 80, quando eu comecei a me interessar mais sistematicamente sobre isso, a boa divulgação científica foi muito importante para mim. Ali no 83, 84, 85, eu li bons artigos, ou artigos de divulgação, ou, às vezes, artigos de tradução de artigos clássicos. Não? Eu lembro que eu li os artigos do Einstein e do Bohr, traduzidos para o português numa revista que não existe mais, chamada Caderno de História e Filosofia da Ciência, que eram editados pelo Centro de Lógica e Epistemologia da Unicamp. Legal. Aquilo foi uma beleza para mim. Não? Eu me lembro que eu li também artigo na Ciência Hoje. Então, eu fui muito influenciado. Tem um livrozinho, um cara que é um best-seller, o livro do John Greene, devo ter lido, O Gato de Chileiro, coisa desse tipo. Não? Mas eu gostei das perguntas que você fez, porque vocês perguntaram assim, que tipo de divulgação hoje, e aí eu acho que é importante. Aí esse hoje eu vou dizer um pouco assim, o que eu acho que vale para quem faz física, quem está estudando física, e para o público em geral.
para quem faz física, eu diria assim, olha, tem talvez 2 fontes que eu sigo com uma certa regularidade, eu acho importante. Uma, a revista Physics Today, é a revista editada pelo American Institute of Physics, mas é a melhor revista de divulgação da física do mundo. Tem um problema que você tem que pagar, eu não recomendo a ninguém que pague para coisa, mas vale a pena você olhar o índice da revista e se o artigo for interessante, pelo título, pelo resumo, você vai atrás para obter o artigo pelos meios mais variados. Então, Physics Today. Tem uma segunda coisa, eu estou falando muito do que eu faço, né? Tem uma outra coisa que eu faço muito, e essa segunda, que a minha é gratuito, a revista Nature, ao lado da parte técnica, eles têm uma parte que é de divulgação da ciência. Né? Quando esse artigo que eu escrevi com o Tiago Hartz vem, eles falam sobre a política da ciência, sobre a história da ciência. Então, vale a pena também acompanhar o que a Nature está publicando. E uma terceira coisa, a Nature tem uma newsletter que você pode se inscrever e você recebe todo santo dia no seu e-mail uma coisa com 10, 12 notícias. Essa eu leio diariamente, tá certo? Eu nem apago no meu e-mail quando eu não leio, tá certo? Porque são matérias curtas, é uma maneira de você se manter informado do que interessa à física e fora da física. E você tem no Brasil algumas boas revistas de divulgação científica. Essa que eu considero assim, mais alta reputação. Uma diminuiu um pouco assim, o impacto dela, que é a Ciência Hoje, mas ainda é uma boa revista. E a outra é a revista Pesquisa FAPESP, que é muito boa. Não? É editada pela FAPESP, mas tem artigos de interesse, digamos assim, muito, muito gerais. Eu não posso deixar de fazer autopropaganda de um livro que, se eu não fizer, o meu coautor vai me matar. O Rodolfo Carvalho Neto. O Rodolfo foi meu aluno, hoje é professor da UFES, e lá nos idos de 97, nós publicamos um livro que era um paradidático, chamado O Universo dos Quanta. Esse livro foi publicado pela editora FTD, depois ele se esgotou, ficou parado, e agora, esse ano, o ano passado, na verdade, a Livraria da Física manifestou interesse em reeditar esse livro, e a gente revisou, aí o Rodolfo se dedicou, revisou o livro, ampliou o livro, e o livro já está publicado pela Livraria da Física. Então, minha conclusão é assim: ler divulgação científica é muito importante. Agora, eu diria também o seguinte: é muito importante que a turma da física e das ciências em geral, e mesmo os que não vão fazer uma carreira científica, no sentido estrito, olhem também, rapaz, aquilo que aparece na cultura, na forma de expressão cultural, cinema, música, que trazem toneladas de informação sobre a ciência. Então, assim, das coisas que eu vi recentemente, que me encantam, o filme Oppenheimer. Bom. O outro filme, que agora o nome está me escapando, mas eu vou descrever para vocês vão lembrar. É o filme sobre a vida do Alan Turing. O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação. São 2 filmes fenomenais. Só para citar 2 do período mais recente. E eu diria assim que físicos, tá certo? Primeiro, não deixem de ver isso, não deixem de ler bons livros. Primeiro, porque é cultura. Então, perfeito. Do mesmo jeito que a física é cultura. E segundo, porque vocês vão ter assunto para conversar com os não físicos. E isso ajuda muito você. Por exemplo, recentemente, encontro familiar, quer dizer, quando eu vou explicar uma coisa que está num livro, não? O Sol da Catedral, não? Que a observação da duração do ano solar no período da Idade Média foi feita, essas observações foram feitas nas catedrais medievais com uma espécie de um gnomo, um obelisco invertido. Era um buraco no teto da catedral, e aí um raio de luz incidia, e você não estava preocupado em ver o sentido da sombra no sentido leste-oeste, porque aí te daria as 24 horas do dia, não? E é um relógio solar.
Mas você olha a evolução a cada dia, mas de olho na evolução no sentido norte-sul, né? Até onde vai a mancha de luz a cada momento. É assim que eles conseguiram refinar a precisão dos 365 dias e um quarto, que seria 365,25, que é a duração do ano solar. A gente sabe hoje que, quer dizer, a gente sabe, os romanos sabiam também que não era exatamente um quarto, mas esse valor preciso, que é 0,24, ele é uma fração enorme, que é a base da reforma do calendário, para dar o calendário gregoriano. Isso foi feito observando até isso, onde vai e onde vem. Tá? E com a minha família, rapaz, eu explicando isso, o pessoal fica... Se vai a uma catedral medieval, tem que ver se tinha essa mancha de luz. Então, é uma maneira de você conversar com as pessoas. Tá? Bom, era isso aí. Perfeito. Você se tem a questão a mais? Acho que não, não? Não, vamos para os nossos agradecimentos. Professor Olival, primeiro eu queria agradecer a você por ter destinado esse tempo nessa sua agenda tão cheia. Muito obrigado. E queria também agradecer ao meu colega Guilherme, que está sempre aqui comigo. Muito obrigado, Guilherme, por estar comigo aqui presente. É isso. Muito obrigado, professor Olival. Muito obrigado aos nossos ouvintes por estarem nos acompanhando. Professor, o senhor quer mandar alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Não, eu quero reiterar meus parabéns a vocês. Eu diria que, de um lado, foi fácil vocês me fisgarem, porque era divulgação científica sobre quântica. Mas vocês usaram uma estratégia boa também, porque vocês não revelaram os nomes de vocês. Então, isso é importante, porque, veja, não é porque eu conheço o David que eu marquei essa coisa. Foi pelo tema, né? Foi aqui agora, na hora, eu falei, opa, esses dois estão aí na minha frente. Então, é isso, parabenizar vocês, muito importante que vocês tenham essa atividade de divulgação científica. Eu não sei se vocês mexem com o diretório acadêmico. Fui presidente do DA de Física. E na época a gente não chamava de divulgação científica, a gente simplesmente fazia cursos que envolviam política da ciência, né? Debater o programa nuclear, ou então debater essas coisas, condenação de Galileu. Ou seja, o DA de Física nunca foi um lugar somente para lutar para ter um banheiro mais limpo ou uma cantina melhor. Sempre foi um lugar também de discutir a política da ciência. Então, perseverem nesse caminho. Perfeito. E para os nossos ouvintes, não percam os próximos episódios. Esse aqui é o primeiro episódio de uma série de episódios, todos falando sobre variados temas da mecânica quântica. Então continue nos acompanhando nas redes sociais e muito obrigado pelo tempo.